Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Vamos começar a fazer nosso primeiro podcast aqui do Pedaço pelo Mundo. E hoje é dia 16 de março, são 7h34 da noite. 7h34 da manhã no Brasil. 7h34 da manhã no Brasil, a gente tá no Japão. E vamos lá, acho que a gente preparou aqui um scriptzinho pra falar. E já tem umas coisas interessantes pra vocês. A gente chegou aqui no Japão no dia 5 de março de 2018. E a gente foi pra Tóquio primeiro. E a gente saiu de Cairns, na Austrália, né? Isso. Pegou um avião pra Tóquio, fez uma conexão em Tóquio, centenária, que a gente fez 12 horas. 12 horas esperando o próximo voo. A gente teve o primeiro contato com os toaletes, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, depois dessas 12 horas, a gente pegou o nosso voo doméstico saindo de Tóquio até Fukuoka, que fica na parte sul do Japão, que é a ilha de Kyushu. Acho que é a parte da ilha de Kyushu, que é uma das ilhas sus que tem no Japão e é onde está localizado Fukuoka, que fica bem próximo da Coreia do Sul. Aí a gente chegou, era umas 10h30 em Fukuoka. E aí a gente passou praticamente a manhã e uma boa parte da tarde arrumando as bicicletas. Montando as bicicletas de volta, né? E colocando as roupas no lugar, os alforjes. Então a gente passou uma boa parte do dia no aeroporto só arrumando as bikes e todo o equipamento. Até porque a pessoa que a gente ia ficar, a gente tinha já previamente encontrado um warm showers para hospedar a gente nessas primeiras 2 noites. E aí ela só ia chegar em casa 4h30 da tarde, então a gente montou as bicicletas sem pressa mesmo, porque não tinha pressa para chegar lá. E aí, com as bicicletas montadas, a gente foi pedalando até a casa dela, que era pertinho do aeroporto. Foi legal que foi bem perto. E aí a gente ficou na Gemma, que é uma estadunidense que mora no Japão que já. Mora no Japão, acho que ela mora 5 anos? Por aí, 4, 5 anos. 4 ou 5 anos. Ela tá estudando por aqui. E deu um pouco dessa introdução no Japão, né? Se bem que ela era uma menina muito peculiar, né? Na verdade, né? A gente perguntava as coisas pra ela, assim, sei lá, ela garotona, né? Então, ela às vezes era um pouco sarcástica, assim. Não foi uma experiência 100%, assim, comparado com as experiências que a gente teve na Austrália. Que a gente tem de warm showers, não foi Foi das melhores, mas foi legal, sim. Ela recebeu a gente, o apartamento dela era bem pequenininho. Então foi muita gentileza dela, na verdade, receber a gente lá na casa dela e deu certo. Aí, a gente ficou 2 dias com a Gemma e no dia seguinte ela levou a gente pra comprar um chip pro celular. Compramos um chip pro celular que na verdade tem sido só pra emergência, a gente não tem usado ele na verdade constantemente, por isso que a gente não manda muita mensagem pela internet. É fácil, a gente achou que não fosse ser fácil encontrar o Wi-Fi, mas nas cidades grandes às vezes tem um Wi-Fi da cidade, estação de trem tem Wi-Fi também, então é fácil. Fora as convenience stores, né? Que são as lojas de conveniência. As lojinhas de conveniência, que tem uma a cada esquina. Mas aí a Gemma levou a gente pra comprar o celular pra gente usar quando tiver emergência, né? Isso. E aí, tipo, no momento que a gente precisa entrar na internet pra procurar um banheiro público, ou então procurar um camping, a gente tem no celular pra emergência, mas a gente não usa como prioridade. A prioridade é usar as internets grátis pela cidade. E ela fala japonês, então ajudou bastante, porque isso é uma coisa que pra gente ainda é uma barreira, porque quando a gente vai é muito difícil. No supermercado ou a gente precisa comprar alguma coisa muito específica, é muito difícil.
Nesse mesmo dia que a gente foi comprar o chip de celular, à tarde a gente saiu para comprar desodorante e a gente ficou um tempão tentando achar um desodorante. É uma coisa muito difícil de se achar aqui no Japão. A gente vai tentando procurar as coisas pela imagem. Não pela imagem também, mas pela forma dos frascos, né? Da embalagem. A gente olha muito pela embalagem, que eu acho que a publicidade é meio globalizada, então todas as embalagens elas seguem meio que um padrão no mundo inteiro. Então a gente vai olhando primeiro para as embalagens, depois tenta descobrir o que é o conteúdo daquela embalagem, né? E tem dado certo. E aí agora a gente usa o Google Translate para poder ajudar um pouco, que na verdade acho que às vezes mais atrapalha do que ajuda. E ela levou a gente pra esse lugar e tal, e depois a gente levou pra comer um ramen, que é uma comida típica daqui do Japão. Na verdade é da China, né? Na verdade os chineses inventaram e os japoneses aperfeiçoaram. Segundo a Gemma, ela diz que os japoneses que falam isso, né? Que os chineses inventaram o ramen e o lamen, né? Que é aquele noodles que a gente conhece como noodles. Mas os japoneses dizem que eles aperfeiçoaram o que os chineses já faziam e aperfeiçoaram para melhor. Mas é bem diferente, assim, é um restaurante, eles fazem a massa, é um caldo, tipo, preparado de galinha, de porco, tipo, um caldo que fica, sei lá, dias sendo preparado, e aí você escolhe o sabor que você quer comer. Mas geralmente é porco ou frango. O Felipe ainda comeu um de carne moída. Eu comi de carne moída, tava bem gostoso. Mas é difícil, porque a gente não entende nada. A maioria dos restaurantes aqui tem, na porta, tem um menu com foto, né? Nem foto, eles fazem tipo uma maquete do prato. Os mais internacional, assim, né? Os que assim, tá mais propenso para receber o público internacional. Eles fazem, tipo, é como se fosse uma vitrine, e aí tem uma maquetezinha do prato. Alguns têm a tradução para inglês, não são todos, a maioria não. E os que não têm essa vitrine, tem o menu e tem a foto. Mas aí a gente, por exemplo, quando você tá na estrada também, você vai pedalando, passando na frente do restaurante, você não consegue saber o que é aquele restaurante, né? Porque a gente não fala japonês, é tudo escrito em japonês, então não dá pra saber. Mas aí foi isso aí, nossas primeiras impressões, aí ficou com a Gemma lá, ela deu uma introdução pra gente. E aí nesse mesmo dia, ela levou a gente até a estação de trem, pra gente ir pra cidade de Daisafu. E a gente pegou 2 trens, até que foi fácil, né? Foi era pertinho. Fácil andar de trem. E aí a gente foi, que era um lugar especial, assim, bem turístico, tinha bastante gente. Tinha até uns ônibus de turismo chegando com uma galera. E aqui no Japão é um evento quando tem o florescer, né? Como é que chama o florescer em português? O florescer das flores. Das árvores. Quando a primavera chega, né? E aí você tem o desabrochar das flores. É o evento mais importante aqui do Japão. Todas as pessoas param para poder observar as flores, né? Desabrochando. A mudança de estação mesmo. Come muitas culturas, né? No mundo inteiro a primavera tem esse simbolismo. No Japão também não é diferente, né? A primavera traz essa coisa da colheita, do tempo mais esquentando, tal, que o verão vai chegar, que aí tem todas as colheitas que vão surgir, então tem todo esse simbolismo que aqui no Japão também é reconhecido aí através do início da primavera. E aí nessa cidadezinha de Daisafu tinham as árvores de ameixa. Então era uma florzinha cor-de-rosa bem bonita. Cor-de-rosa tinha um rosa mais escuro e um rosa mais clarinho, né? Mas quase branco, né? E a barraca tá sacudindo aqui por causa do vento. E aí teve isso lá e foi legal também que nessa feirinha, nesse que era um templo, na verdade, né? Era um templo. Era um templo e bonito. Tinha as árvores de ameixa. E aí que elas estavam florescendo, tinha bastante turista lá pra tirar foto e tinha várias lojinhas de comida também. Não, mas voltando a falar do templo, que é legal, foi a primeira experiência que a gente teve de ver como é que os japoneses, na verdade não só os japoneses, toda essa religião budista, eles se comportam quando eles veem um templo, qual que é
Nem sei se fala reverência, não sei. É tipo uma saudação, né? Tipo, como se fosse uma reza, sei lá. É interessante porque acho que é o nosso primeiro contato com essa religião. A gente não leu muito ainda a respeito, mas tem que procurar. Então a gente nem sabe nem o porquê que eles fazem isso, mas eles chegam na frente do templo, eles, tipo, reverência que o japonês tem muito de abaixar a cabeça para te cumprimentar. Às vezes eles fazem isso também quando eles chegam na frente do templo. Daí eu acho que eles fazem uma reza, aí eles jogam uma moeda, bate 2 palmas, abaixa a cabeça de novo e sai. Uma outra coisa. E acho que faz um pedido também, né? A gente sempre não sabe o que é. Acho que eles fazem meio que um agradecimento, um pedido, alguma coisa assim. E uma outra coisa que tem também, que a gente tem que procurar, que a gente não sabe o que é, antes de você chegar no templo, tem um lugar com como se fosse uma fonte e umas canequinhas de água. É uma fonte, né? É como se fosse um poço de água, né? Não um poço, né? Mas é tipo como se fosse um reservatóriozinho, um lavabo, né? Um lavabo que você lava a mão pra poder... Você lava a mão e lava a boca. Lava a boca, né? Enxágua a boca também. A gente também não sabe pra que serve. Eu fiz lá, o Felipe disse que eu fiz errado, mas eu fiz esse daí. Ela tentou fazer, mas valeu. Eu só não fiz a reza lá na frente do templo porque eu não sei o que fala, o que reza, mas enfim. Aí foi interessante que a gente viu, foi o primeiro templo que a gente viu no Japão e depois disso a gente percebeu que tem um monte também. O país tem templo em todas as esquinas, né, na verdade. Parece igreja evangélica no Brasil. Mas é bonito de ver porque é diferente e é um monumento, né? E tem tipo o meu padrão, assim, é muito interessante, assim. Até o momento, assim, eu achei as cidades japonesas muito padronizadas, assim, né? O templo, a arquitetura e etc. Você não vê nada muito fora do padrão, assim. Assim, bem interessante, assim. Interessante. Mas eu acho que é porque eles são padronizados, né? Tem uma cultura bem formal. Quando eu tô pedalando, assim, eu sempre fico olhando os motoristas nos carros. E você sempre vê, tipo, um padrão na família, né? Assim, o cara com o mesmo corte de cabelo, um terno, uma gravata. E a mulher com o mesmo corte de cabelo, terno e gravata. Então, todo mundo tem meio que esse padrão social aqui. E fora os carros são bem engraçados, assim. São todas essas marcas japonesas aí que a gente já conhece. E muitas mais, né? E muitas mais. Mas, assim, a gente já estava acostumado a ver os carros japoneses na Austrália, mais na Nova Zelândia do que na Austrália, né? Porque os carros daqui vão pra lá. Então a gente já estava acostumado a ver. Só que aqui os carros são tipo todas essas marcas, tipo Subaru, Toyota, Nissan. Só que é carro tudo quadrado, carro que a gente nunca viu, né? É muito engraçado os carros aqui, tudo bem. Mas faz bem diferente. Eu acho porque disso que o país é muito compacto, então tem a justificativa. Acho que se eles fizessem um carro com as curvas que você tem nos carros ocidentais, os carros seriam muito pequenos. Então, para ter mais espaço interno, eles têm que fazer meio que a caixa de fósforo, porque o carro ganha mais espaço. Então, as ruas são muito estreitas muitas vezes aqui no Japão. As garagens são tudo estreita, pequenininha. Então, justifica o próprio desenho urbano do país faz com que o desenho dos carros seja adaptado para o próprio país. Mas além dos carros, tem muita bicicleta. Tem muito ciclista. A galera anda mesmo de bicicleta aqui. Principalmente idoso. Tem muito idoso andando de bicicleta. Então foi bem bonito ver isso daí. A gente reparou quando a gente estava em Fukuoka, que o dia que a gente foi mais lá pro centro, quando a gente foi comprar o chip de celular, a gente viu que muita gente vai trabalhar de bicicleta. A gente teve a oportunidade de colocar a bicicleta num... Como é que chama? Um estacionamento mesmo. Um estacionamento de bicicleta. Então é um prédio. A gente subiu com as bicicletas no elevador, um elevador grandão. Não sei se a gente foi, acho que a gente foi até o último andar. Colocamos a bicicleta, se eu não me engano, o estacionamento ficava aberto de 10 da manhã, acho que até as 9 da noite, né? Não, mais cedo, eu acho. Bom, enfim, isso é um detalhe que a gente não vai lembrar. Mas é interessante dizer que é um estacionamento pra bicicleta mesmo. Então aqui tem bastante bike. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. E é isso aí, acho que as nossas primeiras impressões foi essa. E aí
começamos nossa pedalada, né? A gente teve nossa primeira pedalada. 3 dias depois a gente acabou estendendo um dia a mais em Fukuoka, porque a gente foi como se fosse um apartamentozinho de aluguel, né? Tipo que eles chamam de, sei lá como é que chama. A gente alugou um quartinho que era meio que um apartamento. Uma kitnet. Como se fosse uma kitnetzinha. Era sala, era quarto, sala, quarto, cozinha, banheiro. Tinha lava-louça também. Ou lava-louça não, máquina de lavar roupa, etc. E a gente estendeu a noite nesse lugar e depois desse dia a gente começou a pedalar, que tava bastante frio. E aí tava 6 graus mais ou menos, temperatura variando entre 6 e 8 graus, praticamente o dia inteiro, bastante frio. Mas assim, a gente já sabia que esse dia o pedal não ia ser muito longo. Quando a gente tava na casa da Gema, ela passou um mapa pra gente do Google Maps mesmo, com alguns pontos de camping aqui do Japão. Então a gente meio que foi seguindo esse mapa, né? E essa rota. Então a rota que a gente tá seguindo, na verdade, é uma sugestão de um cara que é daqui do Japão. E aí tem um site chamado japancycling.org, eu acho. E tem uma sugestão de rota e a gente tá meio que seguindo essa. Então, às vezes, quando tem um camping no caminho, a gente fica nesse camping e vai adaptando a rota, né, na verdade. Então, a gente já mais ou menos sabia onde a gente ia ficar. Então, a gente foi bem devagarzinho, assim, a gente foi pedalando. E como a gente saiu de dentro da cidade, teve muito farol, muito sinal pra gente parar. Então, foi um pedal bem devagar, assim. Acho que a gente pedalou 37 quilômetros no máximo. Tinha bastante trânsito também, então o pedal não foi dos melhores, porque é o pedal urbano, né? Então a gente demorou muito tempo para sair da cidade. A gente pedalou quantos quilômetros naquele dia? 35? Acho que 37. Uns 35, 37 quilômetros a gente pedalou só para sair da cidade. E aí a gente chegou na cidadezinha mais da costa. Que aí a gente ficou Na verdade, era uma estação de serviço de carro, que tem tipo um supermercadinho, tem os banheiros, e aí sei lá, o pessoal usa acho que pra parar, fazer uma paradinha ali pra reabastecer e voltar pra estrada. Mas aí você pode dormir, na verdade. Aí acho que as pessoas podem parar o carro lá pra dormir dentro do carro, se eles quiserem, tipo uma estação de descanso. Que a gente não tem no Brasil, mas seria os postos de estrada, né, no Brasil. Mas a gente esqueceu, nesse mesmo dia, a gente fez um pedal bem tranquilo, assim, e a gente foi parando em todos os supermercados que a gente encontrava no caminho. Até porque quando a gente saiu da Austrália, a gente deixou muita coisa pra trás, e aí a gente toda hora lembrava de alguma coisa. Teve que comprar isqueiro, teve que comprar comida, teve que colocar combustível no nosso fogareiro. E aí toda hora a gente lembrava de uma coisa e toda hora tinha que parar para comprar alguma coisa. Então e o que era bom também é que todos os lugares tinham aquecedor, né? E a gente se esquentava um pouquinho e depois voltava pro frio. Que é como a gente saiu da Austrália com temperatura média de 30 e poucos graus. A gente chegou aqui no Japão com 6 graus, então a gente sentiu assim bastante essa diferença de temperatura. E aí foi legal também parar nessas lojas de conveniência, as lojas de $1. E aí a gente se esquentava um pouquinho, pegava a estrada. E fazia um lanchinho, pegava a estrada de novo. E sem contar que quem acompanha a página do Pedais pelo Mundo aí no Facebook já deve ter visto, mas no nosso primeiro dia de pedal, um pouquinho antes da gente chegar no lugar onde a gente ia acampar, a gente parou para tomar um café numa loja dessas de conveniência, porque estava muito frio. E a gente tava bem perdido, assim, porque a gente não tava entendendo os sinais de preço, não sei o que. Então toda hora a gente ia perguntar o preço no caixa e voltava e discutir o que a gente ia comprar, o que não ia comprar. E aí finalmente a gente comprou um café e... um pãozinho, acho, não foi? Eu não lembro o que a gente... Acho que a gente comeu alguma coisa. A gente comeu um pãozinho de pizza, não foi aquele pãozinho de pizza? Não lembro o que a gente comeu. Não sei se a gente... Eu não sei se a gente comeu outra coisa. Se a gente só tomou café, mas enfim. Aí
lá tinha um lugarzinho para sentar, tinha internet e a gente sentou e ficou tomando um café. E aí depois de um tempo, assim, o atendente lá dessa lojinha veio falar com a gente e nos ofereceu 2 chás, né? 2 green tea, chá verde, que é bem famoso aqui no Japão. E ele falou, porque vocês estão de bicicleta e tal. Ele disse que gosta muito de bicicleta e tal. E ele sem falar muito bem inglês, assim, porque aqui os japoneses, quem fala meio enrolado, mas foi lindo, assim, tipo, mexeu muito com a gente, nós dois, a gente chorou, foi bem emocionante. Foi bem legal, assim. E foi o primeiro dia, né, assim, a gente se sentiu recebido de braços abertos, assim. E aí a gente chegou nesse camp no outro dia, que não é nem um camp, na verdade, a gente encontrou meio que tipo uma florestinha que tem ia com a caminhada, e a gente achou um lugarzinho lá pra botar barraca e acampou lá. E a Mariana tomou banho, inclusive, no banheiro, que tinha na verdade, quente. Era um banheiro pra deficiente. De deficiente. E aí eu nem sei, eu fui o único banheiro até então daqui que eu vi que era assim. Tinha a pia, tinha o vaso, e aí tinha uma outra pia maior, tipo com um chuveirinho quente, tinha um ralo. Quando a gente chegou, as lojas já estavam todas fechadas. Eu nem ia tomar banho, porque eu já tinha tomado banho de manhã. Mas aí na hora que eu vi lá, tal, não sei o que, eu falei, Felipe, vou tomar banho. Aí tinha um ralo, aí o Felipe falou, tem um mop aqui no banheiro masculino. Daí eu tomei banho, tal, depois eu enxuguei o banheiro, deu tudo certo. E a gente acampou. Foi a primeira noite, foi bem frio, assim, eu passei frio, fiquei com bastante frio no pé esse dia, mas a gente dormiu de boa, né, Fê? Foi tranquilo. A gente acordou de boa também, aí depois, nosso café da manhã, a gente usou um pouco da internet lá, no negócio de informação turística lá, e depois a gente foi tomar café, isso já era quase 11 horas da manhã. E nesse mesmo dia teve... Dois caras estavam fazendo um passeio de final de semana. Sábado, era um sábado, né? Eles estavam fazendo um pedalzinho lá de final de semana. E aí o cara viu a gente tomando café e deu umas bolachinhas pra gente também. Foi bem legal também. Tipo, num dia a gente ganhou um chá verde, no outro dia a gente ganhou bolachinha lá de presente. E a gente tirou até foto com ele. Ele não falava nada de inglês. Nada. Mas aí eu dei um adesivo pra ele com o site. E aí ele tá agora curtindo a página Pedaços pelo Mundo lá no Facebook. Tirou foto com a gente. E toda vez que a gente posta alguma coisa ali, curte lá. E aí é isso, aí aqui, para só orientar vocês um pouco, o clima aqui no Japão tá no final do inverno, a gente não entrou na primavera ainda, porque a primavera começa no dia 21, é o oposto do Brasil, né? Então, enquanto no Brasil tá chegando no outono, aqui a gente tá chegando na primavera, verão, né? Então, dia 21, supostamente é o começo da primavera. Supostamente não, né? É o começo porque é o equinócio, né? Mas tá bem frio. E tá bem frio, eu acho que de repente por conta dessa transição de estação, então o tempo tá bastante instável, assim. Se bem que quando a gente, depois uns outros dias, pegou bastante sol, né? Tava bem legal. Teve uns 2-3 dias que fez uma temperatura legal, ok. E aí, então, é isso. Hoje o clima é esse. A gente espera que comece a esquentar logo. Até porque a gente tá pedalando do sul do Japão, que é a parte mais quente do país, para o norte, que o norte é mais frio. Então a gente espera que ao longo da pedalada aí a temperatura vai esquentando e a gente vai seguindo o calor, né? Os campings têm sido relativamente fácil, né? Assim, na medida do possível a gente consegue acampar. Até então a gente não teve nenhum problema para acampar aqui. Na verdade, assim, a gente tá seguindo aquele mapinha, né? De todas as vezes que a gente acampou, a gente ficou nos lugares que a gente viu que estava indicando que era camping. Então, nesse primeiro dia que a gente ficou, não era bem um camping, era uma estação de serviço. A gente adaptou mas dizia que se podia acampar. Aí, no segundo dia de pedal, a gente ficou era um camping mesmo. Então, a gente fez um pedal. Como a gente acabou saindo tarde, porque a gente tomou café tarde, tirou foto com o japonês e usou a internet, a gente acabou saindo do meio-dia, quase meio-dia. Meio-dia. Então, o nosso pedal foi
curto também. Acho que a gente fez 41 aquele dia. Mas foi bem bonito, porque tava um dia de sol, no tempo não tava tão fechado. A gente pedalou pela praia, assim, teve a galera surfando também. Que a Mariana achava que não tinha surf no Japão. Nunca não achava. Eu nunca imaginei tinha ouvido falar, que né? tivesse aqui. Nunca parei pra pensar. E aí tinha o pessoal surfando, aí foi bem legal, assim, pedalando pela costa. E a gente chegou próximo da cidade de Kitakyushu e tinha um camping em cima de uma serrazinha, assim, da montanhazinha. E aí a gente ficou a noite lá. E nessa mesma noite, inclusive, tinha um pessoal acampando lá, uns japoneses que convidaram a gente pra comer arroz. Só que na verdade, não foi bem isso. A gente chegou, eles já estavam acampados. É verdade. E aí a gente foi começar a montar a nossa barraca. E aí ele veio conversar com a gente, perguntou se a gente falava japonês. O Felipe falou que não. Aí ele perguntou se eu falava, aí o Felipe falou que não. E aí os dois pegaram um tradutor do celular e começaram a se conversar pelo tradutor. E aí ele falou que ele estava esperando alguns amigos chegarem. E podia fazer muito barulho. Talvez ia ser que eles pudessem fazer barulho e se não ia incomodar a gente. Aí no começo a gente falou não, mas aí depois a gente parou pra pensar, a gente mudou a barraca de lugar. E aí tinha um lugar mais embaixo, assim, que dava pra acampar. E aí ele acabou convidando a gente pra comer arroz. E a gente acabou não indo, porque a gente tava cansado e tava frio. Tava frio muito também. Muito frio. E aí, é isso aí. Então, warm showers e couchsurfing no Japão tá sendo bem difícil. A gente manda muita mensagem e a gente sempre negado. Poucas vezes a gente só conseguiu um warm showers quando a gente chegou. E um outro que foi na última cidade que a gente tava. Aí a gente vai contar um pouquinho mais pra frente como é que foi a experiência. Em Yamaguchi, que a gente ficou 2 noites lá. 3 noites. 3 noites? 3 noites. Não, foram 3 noites. 3 noites, verdade. E é isso aí. A outra parte, assim, de hospedagem que a gente fez foi a guest house, que é como se fosse albergue da juventude e tal, como se fosse hostel. É que nesse mesmo... Mas é caro no Japão, então a gente tem que se controlar muito para poder a gente continuar no nosso orçamento aí, não ficar gastando muito dinheiro com acomodação. Então a gente sempre dá prioridade para fazer camping. E aí, pelo menos a gente tenta fazer de a cada 3 dias ou a cada 4 dias. Se a gente não encontrar um warm showers ou couchsurfing, a gente vai ter que ficar num desses albergues da vida. Porque aí o que aconteceu? A gente acabou ficando nesse último camping, que era na Serrinha. E aí a gente saiu tarde de novo, porque o que acontece? O dia amanhece muito frio, então a gente espera dar um horário para começar a esquentar. E nesse mesmo dia a gente saiu tarde. Saímos também, já era quase meio-dia. E aí a gente começou a ir e tal, aí a gente começou... E foi um pedal muito urbano também, né? Sim, com bastante cidade, trânsito, com bastante semáforo, então a gente pedalada não rendia, porque toda hora você parava, toda hora tinha alguma coisa, um cruzamento, e aí a rota tava meio estranha de fazer navegação, sair um pouco da rota, e aí foi bem estressante assim esse dia. E aí a gente optou por ficar nessa guest house, né? Que é como se fosse um backpacker, um hostel, é um albergue. Um albergue. Só que mais econômico, é o lugar mais econômico pra gente poder ficar aqui no Japão. Que aí tem uns beliches e aí fica mais em conta, né? Porque se você for sair desse lugar já fica muito caro. Já vai ser tipo... a gente gastou 4.000 ienes, que dá mais ou menos $55 neozelandeses. E aí isso aí em reais vai dar tipo quase R$120 isso aí de hospedagem. Mas a gente tava cansado porque o pedal tinha sido chato pra caramba. E aí a gente precisava tomar um banho. E aí a gente ficou no guest house que acabou... Sabe, assim, foi bom pela situação, que eu tava muito cansado, então aquele banho quente, dormindo no quentinho também. E assim, era valeu o preço. Seria um quarto compartilhado, né? Porque tinham 2 beliches, eram 4 camas.
Mas... A mocinha lá da recepção disse que tava vazio e aí ela disse que ia deixar o quarto só pra nós dois. E a gente acabou ficando sozinho no quarto, foi legal. E assim, a gente tem um comparativo de backpacker que na Nova Zelândia a gente ficou em relativamente alguns, porque a gente já tinha viajado de carro, então a gente já tinha ficado em alguns backpackers e na viagem de bike também a gente acabou ficando em alguns. Então a gente tinha uma noção do que era um backpacker e quando a gente chegou no Japão é outra organização, né? É um lugar bem arrumadinho, as pessoas falam baixo, não é aquela bagunça na cozinha. Mas é porque também tava vazio, né, Pretinha? Você não sabe como é que é cheio lá também, né? A primeira impressão foi positiva. Então valeu a pena, né? E aí depois desse dia a gente teve um dia bom de pedalada, a gente pedalou 67 km, estava com as energias recarregadas. Então, mas sabe o que aconteceu? Na próxima cidade tinha um warm showers, a pessoa parecia bem ativa no site, só que tinha um porém. Era um warm showers, uma comunidade para receber ciclistas, só que ela deixava claro que ela recebia, lá na casa dela ela recebia umas pessoas que faziam um trabalho voluntário, que aqui eles chamam de workaway ou helpbacks, que são pessoas, pode ser estudante ou até quem está viajando mesmo pelo país e quer ter uma experiência de trabalhar, e eles fazem isso por troca de hospedagem e alimentação. Então a gente acabou saindo um pouco da rota sugerida pelo site lá e a gente pedalou 67 km até a cidade de Yamaguchi, que fica meio que na costa do Pacífico, né? E na costa do Japão do Pacífico. E a gente pensou assim, vamos pra lá, porque a gente pelo menos tem 3 noites para descansar. A condição era só trabalhar pela manhã, das 8 ao meio-dia. E a gente vê como é que vai ser. Se a gente achar que não vale a pena, a gente vai embora, né? Então, mas a gente acabou ficando 3 noites porque deu certo, assim, de descansar. E o pessoal tava bem legal, assim, lá, mas né? É que assim, é só pra vocês entenderem. O Warm Showers, ele não é relacionado a nenhum tipo de trabalho. É uma comunidade de troca de experiência. Então, as pessoas, elas abrem a casa para receber quem tá viajando de bicicleta, porque elas se simpatizam com aquele tipo de coisa, porque elas querem ouvir a sua história, porque elas querem trocar, querem contar a experiência delas. Só que nesse caso, desse Warm Showers que a gente ficou, não foi assim. Lá tava falando que se a gente quisesse ficar lá sem trabalhar, sem ajudar no trabalho voluntário, a gente teria que pagar 500 ienes por refeição cada um. Aí a gente sentou, conversou, falou assim, a gente pode ir, ver como é que é, pode ser uma experiência bacana, os reviews que ela tinha no site eram bons. E aí a gente falou, não, vamos ver qual é que é, a gente vai descansar, e aí ia ser uma janela para os dias começarem a esquentar. E aí a gente foi. A gente pedalou 67 quilômetros, foi um pedal bem gostoso, assim, porque já foi mais na estrada mesmo, a gente viu o que era pedalar na estrada. Foi legal ver também a cultura japonesa de ter sempre uma plantação de uma horta. A gente viu bastante plantação de brócolis, de repolho. Sempre muita gente trabalhando, né? Cebolinha. Muita gente trabalhando no campo, assim. Foi bem legal de ver isso. Tipo assim, eles têm uma casinha e daí na frente da casa tem uma puta de uma plantação. Que a gente ainda não entendeu se é uma plantação, tipo, se é uma horta meio comunitária ou se eles fazem pra revender. Mas aí foi legal ver isso. Foi o primeiro momento, assim, que a gente viu, assim, a parte mais interiorana do Japão. Primeiro contato, assim, foi bem legal. E as estradas, né? E as estradas foi muito boa de pedalar. Apesar de serem estreitas. Não tem acostamento. Não tem acostamento, mas pelo menos as estradas que a gente pegou tem como se fosse um calçadão para pedestre e bicicleta. Então a gente sempre pedalou como se fosse uma ciclovia mesmo, compartilhada. Mas e aí quando não tinha, a gente pedalava na estrada, não tinha. Assim, o pessoal eles são muito respeitosos. Eles diminuem a velocidade, é outro lugar, assim, para pedalar. São bem respeitosos com relação comparado com a Austrália e Nova Zelândia, que a gente não tem. E Brasil, né? Boas experiências aí com os motoristas. Aqui tá sendo bem legal, fácil. assim.
Então esse foi o dia que a gente pedalou praticamente o dia inteiro na estrada. Então foi um pedal bem gostoso, rendeu pra caramba o pedal, né? E aí... É isso aí, a gente ficou lá nesse Yamaguchi, a gente ficou 3 noites e aí a gente saiu ontem, que ontem foi dia 15, hoje é dia 16, a gente ficou ilhado aqui nessa cidadezinha que tem uma caverna grandona, mas a gente não acabou indo na caverna, porque a gente viu umas cavernas lá na Nova Zelândia. E como tinha que pagar $10 para entrar, aí seriam $10 aí, $10 americanos já seriam $20 US, né? Dólares dos Estados Unidos. E a gente decidiu não gastar esse dinheiro e a gente tá aqui meio que ilhado por conta do tempo que tá chovendo, mas a gente acabou encontrando. Não contou como é que foi. A gente chegou aqui porque aqui tava mostrando que era um camping. Era verdade. Lá naquele mapinha, lá naquele site que a gente segue. Mas tem um negócio que a gente meio que já sabia, era que alguns campings aqui no Japão, eles só abrem no verão. E eu acho que o camping que a gente tá é um desses casos, assim, é um camping que ainda não chegou à estação, então ele tá fechado ainda. Então a gente meio que teve que pular cerca e tá aqui numa área de churrasco que é coberta. E aí a gente montou a barraca pra fugir da chuva. E é isso aí, tá passando frio aqui. A gente ficou ilhado porque tá ventando demais, a gente já sabia que ia chover, então a gente já tava preparado com comida pra se caso a gente precisasse ficar mais um dia. Só que na verdade a gente acabou ficando mais por conta do vento, que tava muito forte. E a chuva, né? Tava uma garoazinha o dia inteiro também, assim, chata. E aí, esse foi o dia de hoje, estacionado, e a gente aproveitou também pra fazer o experimento do podcast aqui. Aí e diz amanhã... aí pra gente se vocês gostaram, se vocês querem continuar ouvindo esse tipo de informação do Japão, curiosidades. Fala aí o que é que vocês querem ouvir mais, sugestão. A gente já tá gravando algumas coisas pra tentar fazer o vlog no YouTube. Mas tá difícil arranjar tempo e espaço. A gente precisa de tempo pra editar. A gente já tem um material aí do banheiro que a gente gravou. Mas tá aí. Vai rolar. Em algum momento vai rolar. E aí a gente vai tentar fazer um de supermercado também, que é bem interessante. E daqui a gente vai pedalar para outra costa do Japão. E a gente espera chegar em Hiroshima em 3 dias. E de Hiroshima... A gente vai tentar mais descansar uns 4 em dias, Hiroshima. E depois a gente vai de Hiroshima para Osaka. E aí a gente já chega mais ou menos ali, quase no centro do Japão, fica já mais perto de Tóquio ali. Mas ainda tem uns longos dias aí, pelo menos mais uma semana de pedalada até lá. É isso aí, a gente vai encerrando aqui, que já tá, acho que já chegou num tempo bom. Um beijo. Beijo. E com muito frio. Fala aí. Fala se vocês gostaram, o que vocês querem ouvir. Conta mais aí o que a gente pode fazer pros próximos. Valeu. Um cheiro.